No santuário da vida selvagem Whispering Pines, os milagres não apenas acontecem, eles são criados. Era uma manhã suave de março no norte do Arizona. A primeira luz do dia pintava os campos empoeirados de dourado, enquanto o orvalho cintilava nas folhas ressecadas como pequenos diamantes do deserto. O som suave de rugidos, chilreios e passos tímidos saudava o amanhecer no santuário, lar de dezenas de animais salvos de situações extremas. Mas naquele dia, algo estava diferente. Algo que testaria os limites do instinto animal e da esperança humana. A doutora Eleanor Reynolds, fundadora e veterinária-chefe do santuário, observava em silêncio por uma janela de vidro reforçado. Sua mão envelhecida segurava firme a caneca de café quente, enquanto seus olhos estavam fixos na leoa que era, uma fêmea de 6 anos, resgatada de uma armadilha de caçadores perto da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Milagrosamente, Kira havia dado à luz 2 filhotes 3 dias antes, um macho e uma fêmea, mas desde então, ela simplesmente os ignorava. Alguma mudança? Nada, ela sequer olha para eles. Lá dentro, a majestosa leoa repousava num canto alheia às pequenas criaturas que tremiam de frio sobre a palha. O choro fraco dos filhotes, antes constante, agora se reduzia a gemidos esparsos. A natureza, muitas vezes vista como sábia e compassiva, mostrava aqui sua face mais dura. Depois de 3 dias sem cuidado materno, os filhotes estavam à beira da morte. Eleanor suspirou profundamente. Já vi mães relutantes, mas isso... O trauma dela foi profundo, mas agora temos que agir. Em menos de 1 hora, a equipe de resgate retirava cuidadosamente os filhotes enfraquecidos do recinto. Kiera observava em silêncio absoluto, sem rosnar, sem demonstrar dor. Um silêncio que partia o coração de Eleanor mais do que qualquer rugido. No centro médico do santuário, o ambiente se transformou numa corrida contra o tempo. As veterinárias trabalharam como uma orquestra de precisão. Sarah Chun, a mais jovem da equipe, de apenas 32 anos, conectava as minúsculas veias dos filhotes a soros aquecidos, enquanto Eleanor preparava uma fórmula especializada. As temperaturas corporais estão perigosamente baixas. O macho está em pior estado. Vamos aquecê-los devagar. Almofadas a 38,3 graus Celsius. Durante todo o dia, a equipe se revezou para alimentar os filhotes a cada 2 horas. Ao cair da noite, sinais tímidos de recuperação surgiam. Mas a luta estava longe do fim. Já tem nomes? Ainda não. Antes, precisamos garantir que eles sobrevivam. Eles precisam de mais do que leite. Precisam de afeto, lambidas, estímulo. Precisam de uma mãe. Criar felinos de grande porte com mamadeira é sempre o último recurso. Sem o cuidado materno natural, o desenvolvimento emocional pode ser comprometido, tornando esses animais difíceis de socializar, até mesmo no próprio santuário. E se buscarmos uma mãe substituta? Não temos nenhuma outra leoa lactante. Não precisa ser leoa. Li sobre um caso no Centro de Vida Selvagem de Joanesburgo. Às vezes, o instinto maternal ultrapassa as barreiras da espécie. Foi quando o nome dela surgiu. Gerda, uma lince parda de 8 anos, resgatada após ser atropelada na rodovia 89. Desde sua chegada, mostrava-se incrivelmente dócil para uma espécie conhecida por sua agressividade. O mais curioso? Ao examiná-la, os veterinários descobriram que ela havia parido há pouco tempo, mas nenhum filhote foi encontrado.
Uma lince criando filhotes de leão? As culturas indígenas têm histórias de lobos criando crianças humanas, de ursos adotando filhotes de veado. A natureza encontra um caminho quando a compaixão abre a porta. E diante deles, 2 filhotes de leão, com cerca de 1,3 quilos cada um, olhos ainda fechados e pelagem dourada salpicada de falhas, respiravam com dificuldade, lutando silenciosamente contra a morte. Vale a tentativa, mas precisamos agir com extremo cuidado. Na manhã seguinte, o santuário se transformou em um formigueiro de preparação. O recinto de Gerda, uma lince parda de 8 anos, foi adaptado com rapidez. Embora ela já estivesse recuperada do acidente que quase a matou, ainda era imprevisível. A equipe construiu uma toca segura, com uma entrada estreita que só a lince conseguiria passar. Isso protegeria os filhotes caso ela os rejeitasse ou demonstrasse agressividade. Monitoramento constante, ordenou Eleanor, enquanto checava os sinais vitais dos filhotes. Durante a noite, eles haviam estabilizado, mas ainda estavam extremamente fracos. Um único susto poderia ser fatal. Câmeras foram instaladas em ângulos estratégicos. Nada de contato humano direto. Qualquer interferência poderia atrapalhar o vínculo delicado que estavam tentando formar. Sarah preparou um sedativo leve para Gerda, o suficiente para acalmá-la, sem anular seus instintos. Você acha mesmo que isso pode dar certo? Em 40 anos nesse trabalho, a natureza ainda me surpreende todos os dias. Com Gerda levemente sedada, Eleanor e Tom colocaram os 2 filhotes na toca recém-preparada. Eram tão pequenos que pareciam brinquedos esquecidos num canto. A tensão tomava conta do ambiente. Agora, só restava esperar. 3 horas de silêncio. Durante 3 longas horas, Gerda permaneceu em seu canto favorito, apenas lançando olhares ocasionais para a nova construção no recinto. Os gemidos dos filhotes, fracos, mas constantes, ecoavam pelos alto-falantes da sala de monitoramento. Talvez devêssemos tentar outra coisa, sugeriu Sarah ao ver que o sol já começava a se esconder. Dê tempo a ela, disse Tom, tranquilo como sempre. O sedativo ainda está passando. Ela precisa tomar essa decisão por conta própria. E como se entendesse suas palavras, Gerda finalmente se levantou, esticou o corpo com lentidão felina e começou a caminhar em direção à toca. O coração de todos disparou. Ao chegar à entrada, farejou o ar. Uma rosnada baixa escapou de sua garganta, e a mão de Eleanor se posicionou imediatamente sobre o botão de emergência. Sussurrou Tom. Gerda abaixou a cabeça e olhou para dentro. A filhote fêmea soltou um miado fraco, quase um pedido de socorro. Algo naquele som ativou um instinto antigo, ancestral. As orelhas de Gerda se ergueram. Ela não estava mais em posição de defesa, mas sim, de atenção. Com passos lentos e calculados, entrou na toca. Meu Deus! Murmurou Sarah, sem piscar diante das telas. Lá dentro, a lince andou em círculos cheirando os filhotes. Por fim, deitou-se ao lado deles. Por um momento, apenas ficou ali, sua pelagem manchada contrastando com o dourado suave dos pequenos leões. E então, como um milagre silencioso, começou a lamber o filhote macho com ternura. Eleanor sentiu os olhos marejarem. Tom, você estava certo. Nos dias seguintes, Gerda revelou-se uma mãe exemplar. Lambia os filhotes para estimular a circulação, mantinha-os limpos e aconchegados contra o próprio corpo durante a noite, aquecendo-os com seu calor. Uma semana depois, os filhotes já estavam visivelmente mais fortes,
rolando e brincando sobre a barriga paciente da nova mãe adotiva. Acho que agora podemos dar nomes a eles. Sugeriu Mia enquanto sorria para a cena. Você tem razão, eles merecem. Eleanor, que mal havia saído do santuário nos últimos 10 dias, finalmente sorriu com leveza. Após algumas sugestões, decidiram chamá-los de Léo, em homenagem à sua espécie, e Nala, inspirada na personagem de um famoso filme sobre leões que Mia jurava ser o mais apropriado possível. E pelo visto também garantiram lugar nos livros de história. Conversei com colegas do país inteiro. Ninguém nunca documentou um caso bem-sucedido de amamentação cruzada entre uma lince parda e filhotes de leão. Ainda é cedo. Eles continuam frágeis. Temos um longo caminho pela frente. Enquanto as semanas se transformavam em meses, Léo e Nala não apenas sobreviveram, eles floresceram sob os cuidados atentos de Gerda. A pequena lince do Bobcat parecia entender instintivamente que seus filhotes adotivos exigiam uma adaptação especial em sua maternidade. Era como se uma mãe de Chihuahua, de repente, se visse criando 2 filhotes de mastim. Mas com amor e dedicação, tudo é possível. Gerda ajustou cada detalhe de sua rotina para acolher os 2 jovens leões. Quando já estavam grandes demais para que ela pudesse lambê-los por completo, ela se concentrava em suas orelhas e focinhos, como uma manicure zelosa que cuida apenas das pontas das unhas, quando não consegue alcançar as mãos inteiras. Com o tempo, mover os filhotes pela pele do pescoço se tornou impossível. Léo e Nala já pesavam dezenas de quilos. Então Gerda passou a empurrá-los com as patas, guiando-os como uma mãe empurra o carrinho do bebê quando ele já não cabe mais no colo. Aos 4 meses de idade, os pequenos gigantes já ultrapassavam a mãe adotiva em tamanho, mas o vínculo entre eles, inabalável. No novo recinto ampliado que o santuário preparou, Gerda ainda brincava com os leõezinhos, ensinando-lhes técnicas de caça com a paciência de uma professora de escola primária. Apesar da abordagem sorrateira dos linces não se encaixar com o estilo mais direto dos leões, os 2 alunos prestavam atenção. Aos 4 meses de idade, os pequenos gigantes já ultrapassavam a mãe adotiva em tamanho, mas o vínculo entre eles, inabalável. A história dessa família improvável rapidamente se espalhou, primeiro localmente, entre os visitantes curiosos do santuário em Phoenix, depois regionalmente com uma matéria especial na TV, e então em nível nacional, quando uma série de documentários sobre natureza decidiu filmar esse caso extraordinário. Durante uma dessas filmagens, o renomado especialista em felinos selvagens, Dr. Marcus Reed, veio do Texas para observar a família híbrida. Ele observava, ao lado de Eleanor, enquanto Gerda demonstrava técnicas de pulo para os já desajeitados leões adolescentes. Isso tudo não te preocupa? Claro que sim. Mas precisamos da visibilidade para conseguir financiamento. E a história deles é uma oportunidade educativa poderosa. A grande questão é o que vem depois. Fisicamente estão se desenvolvendo bem, mas estão aprendendo a ser linces, não leões. Essa era a dúvida que tirava o sono de Eleanor. Estamos complementando com vídeos de comportamento de leões e planejamos introduzi-los aos poucos aos nossos outros leões, mantendo distância segura. Um trabalho fascinante, mas desafiador. Eles nunca poderão ser reintroduzidos na natureza? Admitiu Eleanor com um toque de tristeza. Mas aqui terão um lar para sempre. Quando Léo e Nala se aproximaram do primeiro aniversário, chegou a hora de separá-los de Gerda. Eles já não eram filhotes. Pesando quase 100 quilos cada, com garras afiadas como canivetes e patas maiores que a cabeça da pequena lince, precisavam de espaço para se desenvolverem como jovens leões. A separação foi feita com cuidado e gradualmente. Primeiro,
foram levados para um recinto vizinho ao de Gerda, separados apenas por uma grade. Podiam vê-la, senti-la, ouvir seus chamados. As interações supervisionadas continuaram todos os dias. Ela parece entender, comentou Tom, um dos tratadores, ao ver Gerda se limpando calmamente após visitar os filhotes. Ela sabe que eles estão crescendo. Mães sempre sabem, mas não torna mais fácil. Aos 18 meses, Léo e Nala foram transferidos para o habitat principal de leões no santuário, uma área de 2,5 hectares com plataformas elevadas, lagoas artificiais e diversos elementos para enriquecimento comportamental. De lá, podiam observar outros membros da espécie: o veterano leão Samson e 2 fêmeas de meia-idade, Zara e Luna. Olha só, apontou Sara, durante uma das sessões de observação. Eles estão imitando os rugidos do Samson. E sim, os jovens leões começavam a exibir comportamentos típicos da espécie, mas ainda havia traços únicos. Léo, por exemplo, tinha o estranho hábito de escalar árvores com agilidade felina típica de linces, algo praticamente impossível para leões comuns. Já Nala, em vez de usar as áreas abertas como as leoas fariam, preferia se esconder entre arbustos densos para se aproximar das presas. Eles estão criando a própria cultura, murmurou Eleanor. Parte leão, parte lince, completamente únicos. Quando se aproximavam do 2º aniversário, Eleanor e sua equipe prepararam um evento muito especial, a reunião entre Gerda e seus filhos adotivos. Após longas consultas com especialistas e muitos cuidados, decidiram permitir esse reencontro supervisionado em um novo recinto neutro, construído especialmente com a ajuda de uma doação generosa. Com múltiplas rotas de fuga e medidas de segurança, tudo foi pensado para proteger todos os envolvidos. A equipe do documentário também voltou para filmar, o que aumentou a pressão. Tem certeza disso? Perguntou Sara, apreensiva. Não sabemos como eles vão reagir. Eleanor observava Léo, agora com juba despontando os ombros musculosos, fazendo-o parecer 10 vezes maior que a pequena lince que o criou. Nala, mais reservada, acompanhava todos os movimentos da equipe com olhos intensos e atentos, bem ao estilo das verdadeiras leoas. Eles têm tido contato visual constante, respondeu Eleanor. E acredito que, no fundo, eles ainda se lembram. Você se lembra do mês passado, quando a Gerda escapou do cercado durante aquela tempestade de verão? Foi como se a natureza tivesse aberto uma brecha para um momento de pura emoção. Em meio ao estrondo de trovões e raios cortando o céu do Arizona, a velha trava do recinto de Gerda, uma carismática lince, cedeu. Ela, que já tinha cerca de 10 anos, uma idade avançada para sua espécie, de repente se viu livre, com a vasta paisagem selvagem à sua disposição. Mas, em vez de desaparecer no deserto como tantos poderiam imaginar, as câmeras de segurança do santuário capturaram algo extraordinário. Gerda foi direto para o cercado dos leões. Lá, ela se sentou calmamente junto à cerca e ficou ali até os primeiros raios do sol, quando os funcionários da manhã a encontraram. Foi o sinal que Eleanor precisava. Era hora de tentar o impossível. O plano foi cuidadosamente executado. Primeiro, Gerda foi liberada sozinha no espaço de interação. Uma área neutra, cercada, projetada especialmente para encontros supervisionados. Ela teve tempo para farejar cada canto, marcando o ambiente com seu cheiro, sinalizando que não havia ameaça ali. Depois, os leões entrariam, um de cada vez. Léo, o primeiro, era agora um majestoso jovem leão com quase 180 quilos.
Seu corpo poderoso movia-se com a confiança de quem domina o ambiente. Ao cruzar o portão, parou, ergueu o focinho e sentiu o cheiro familiar no ar. Gerda estava escondida entre as formações rochosas artificiais ao centro do recinto, quase invisível. Por um instante que fez todos prenderem a respiração, Léo baixou a cabeça, um gesto que poderia significar carinho ou ataque. Eleanor apertou o tranquilizante com força. Mas então, algo mágico aconteceu. Léo soltou um som grave, uma mistura de ronronar e rosnado, como se falasse em sua língua ancestral. Ele caminhou até as pedras. Gerda apareceu. Seu corpo compacto parecia minúsculo ao lado do gigante que ela criara. Sem medo, ela se aproximou. Léo abaixou sua enorme cabeça ao nível dela. E então, ele roçou sua juba no rosto da lince. Um gesto clássico de saudação entre felinos. Gerda respondeu lambendo o focinho dele, como uma mãe faria com seu filhote. Foi impossível conter as lágrimas. Quando Nala chegou... Nala, a leoa mais jovem, entrou pouco depois, e sem hesitar, deitou-se ao lado de Gerda, virando de barriga para cima. Um gesto de confiança profunda, algo que só é feito entre membros de uma mesma alcateia. Gerda se moveu entre os dois, trocando cheiros, reforçando o laço. Por quase uma hora, aquela família improvável reviveu memórias. Brincaram, se limparam mutuamente e descansaram juntos, como se o tempo, a separação e até as diferenças de espécie não significassem nada. Era como ver um gatinho doméstico aconchegado com 2 tigres, só que real. Eu não teria acreditado se não tivesse visto, sussurrou Marcus Reed, que havia voltado ao santuário só para presenciar esse momento. O vínculo dele superou tudo, espécie, tempo, distância, disse Eleanor emocionada. Família sempre encontra um jeito. E a vida seguiu. Após o reencontro, o santuário passou a incluir visitas familiares regulares no plano de manejo. A cada poucas semanas, Gerda era levada ao espaço de interação para momentos supervisionados com Léo e Nala. Essas sessões logo se tornaram uma atração para o público, mas com um número limitado de visitantes, para garantir o bem-estar dos animais. Com a chegada do outono e o deserto do Arizona pintado em tons dourados, Eleanor refletia sobre os últimos 2 anos. Sentada na plataforma de observação, via Léo e Nala relaxando sob o sol da tarde. Em que está pensando? Em milagres. 2 anos atrás, aqueles filhotes estavam à beira da morte. E agora, olha para eles. Graças a você. Não, graças a Gerda. Ela foi a verdadeira heroína. Falando nela, o Conselho aprovou seu projeto hoje de manhã. A construção do habitat de aposentadoria começa no mês que vem. Eleanor respirou aliviada. O novo espaço permitiria que Gerda vivesse o restante de seus anos com conforto, sem perder o contato com seus leões adotivos. A Lince, já com quase 10 anos, sobreviveu a traumas e desafios. Merecia cada momento de paz. Essa é a melhor notícia. E o documentário? Na semana seguinte, estreava o documentário Família Improvável, a Lince que criou leões. O que começou como uma produção sobre comportamento animal se transformou em uma poderosa reflexão sobre empatia, adaptação e os laços que realmente importam. As pré-estreias do documentário já tinham surtido um efeito poderoso. Além de arrecadar doações substanciais para o santuário, também acenderam um alerta importante sobre o tráfico de animais silvestres. E mais do que isso, tocaram corações.
Espero que isso ajude as pessoas a entenderem. Os animais não são tão diferentes da gente assim. Eles amam, eles se adaptam, eles criam laços que desafiam qualquer explicação lógica. Tom acompanhou seu olhar até onde Léo e Nala estavam deitados lado a lado. Respiravam no mesmo ritmo, como se fossem espelhos um do outro, um reflexo profundo da conexão entre irmãos, apesar de tudo o que viveram. O público adora um final feliz, mas será que é um final mesmo? Ou apenas o começo de um novo capítulo? E talvez fosse mesmo apenas o começo. Novos começos no coração do Arizona. Com a chegada do inverno e as temperaturas das terras altas do Arizona caindo para agradáveis 10 graus durante a noite, novas possibilidades começaram a surgir no santuário. A natureza, como sempre, dava um jeito de seguir adiante. Léo, agora com sua juba completamente formada e pesando cerca de 180 quilos, começou a demonstrar interesse por Luna, uma das leoas adultas do santuário. Era como observar um adolescente descobrindo o amor. Ele ficava perto, tentava impressioná-la, rugia mais alto quando ela passava. Já Nala, surpreendendo a todos, desenvolveu uma amizade inesperada com Samson, o leão mais velho do grupo, já com mais de 14 anos. Em várias ocasiões, foi vista levando parte dos seus petiscos de enriquecimento para ele. Um gesto raro, quase impossível de ver em animais selvagens. E Gerda, nossa heroína de sempre? Ela havia voltado seus olhos maternos para um novo desafio. Um filhote de lince órfão, resgatado após um incêndio florestal devastar parte da vegetação ao norte do estado. Embora por motivos sanitários não fosse possível que ela o adotasse diretamente, os cuidadores decidiram colocar os recintos deles lado a lado durante o período de quarentena. E lá estava ela, sentada em silêncio, observando atentamente o pequeno enquanto ele explorava seu novo lar. Era como se, de alguma forma, ela soubesse o que ele precisava. A vida encontra um caminho para continuar. Foi o que Eleanor disse a um grupo de visitantes durante uma de suas palestras educativas semanais, uma atividade criada especialmente para moradores da comunidade de aposentados da região. Naquela tarde, os idosos se maravilhavam ao ver Léo rugindo com força um som gutural, poderoso, que reverberava pelas paredes do santuário como trovão seco, um rugido que tempos atrás era apenas um miado fraco de filhote abandonado. Mesmo na terceira idade, podemos criar novos laços, encontrar novos sentidos para viver. Gerda nos ensinou que idade e diferenças não são obstáculos para formar uma família. É como minha neta e os filhos adotivos dela. Tão diferentes, mas são uma família de verdade. Exatamente. As famílias mais lindas são muitas vezes aquelas que a gente escolhe. Naquela noite, enquanto o santuário se aquietava e o céu se enchia de estrelas, Eleanor iniciou sua última ronda. Era um ritual silencioso, mas carregado de significado. Primeiro, ela passou pelo recinto do filhote de lince. O pequeno dormia enrolado num canto sob uma manta térmica. Em seguida, foi até Gerda, que descansava em seu habitat temporário. O espaço definitivo, construído especialmente para ela, já estava quase pronto. Você mudou tudo, sabia? Gerda a olhou com olhos tranquilos e piscou lentamente. Um gesto felino de confiança e afeição. Não só para aqueles filhotes, mas para todos nós. Seu último destino foi o recinto dos leões. Léo e Nala estavam deitados sobre a plataforma elevada, o lugar favorito deles para dormir. O irmão e a irmã, tão diferentes, um mais impulsivo,
outra mais observadora, mas unidos pela mesma história improvável. Eles anotaram e se moveram levemente, reconhecendo sua presença com olhares serenos. Um ronronar profundo, grave e ressonante, como o motor de um carro distante, partiu de Léo e ecoou pelo ar noturno. Era impossível para um humano reproduzir aquele som, mas seu significado era claro. Boa noite, família, sussurrou Eleanor antes de se afastar em direção às luzes do centro do santuário. Seu coração estava leve. Ela sabia, com cada fibra do seu ser, que às vezes os laços mais verdadeiros são aqueles que nascem onde menos se espera. E sob o céu infinito do Arizona, os dois leões se aconchegaram ainda mais. Seus corpos marcavam o presente, mas seus corações carregavam uma história de sobrevivência, afeto e pertencimento.